Olha só, você por aqui, eu achei que eu ia te perder na última aula lá de contas da RE. Mas já que você está aqui, fico feliz com isso e vejo que você realmente quer implantar o financeiro aí na sua farmácia. Vamos à sequência? Já vou compartilhar a tela aqui contigo. Na última aula, nós vimos lá no finalzinho dela, dos contas da RE, sobre as configurações, né, que tem que ser feitas que refletem nisso. E eu te prometi já nesta aula seguinte te mostrar com detalhes as configurações. Então, olha só. Aqui no menu, configurações, financeiro, gerais, estão aquelas configurações lá que nós vimos e mais algumas, tá? Então isso aqui é importante que você perceba, olha só. Essa tela de configurações gerais, nós temos elas divididas em 4 abas principais aqui em cima. Vendas, pagamentos, caixa e notificações de cobrança. Essa aula nós veremos sobre vendas. Só que existem 2 pré-requisitos que a gente ainda não viu aqui nesta trilha de treinamentos, que é o cadastro das tuas contas bancárias e também o cadastro de centro de custo. Mas não te preocupa, você já vai ver essas configurações aqui e as próximas aulas eu já te ensino como cadastrar as contas bancárias e o centro de custos, caso seja necessário aí. Então, olha só, aqui em configurações financeiras gerais, vendas, nós temos a primeira parte aqui, as contas, tá? E por que eu não chamo de contas bancárias aqui? Porque dentro da farmácia a gente trabalha com contas, algumas que são bancárias, outras não. Por exemplo, a gaveta de cada um dos caixas é uma conta caixa, mas não é uma conta bancária. O cofre, talvez, que você tenha aí, ele é uma conta, mas não é uma conta bancária. Por isso a gente não trouxe o nome bancária, mas é neste sentido, tá? De contas onde o dinheiro pode estar depositado. Pode estar no caixa ali da tua farmácia, pode estar no cofre da tua farmácia ou pode estar num banco propriamente dito. E aqui nós temos 4 configurações, mas só 3 ainda estarão em uso assim que você estiver vendo esse vídeo. Olha só, a primeira delas, conta padrão para vendas. O que isso quer dizer? Se você tiver dúvida e do ladinho tiver esse sinalzinho aqui de interrogação, isso quer dizer que tem uma ajuda ali, um texto de ajuda. Então vamos ver comigo aqui o que está nesse texto de ajuda. Olha só, conta padrão vendas. Quando uma venda é feita na HOS Frente Caixa, ela é enviada para o Financeiro Web, pelo integrador, que a gente já viu algumas aulas atrás. Na configuração Conta Padrão Vendas, nós informamos ao sistema financeiro em qual conta costumeiramente entra o dinheiro recebido nessas vendas. Então vamos exemplificar com o seguinte cenário. A loja 1 ela tem 5 caixas, a loja 2 ela tem 3 caixas. Neste caso, nós podemos ter uma conta caixa única, onde entra o dinheiro de todos os caixas, de todas as lojas, e na finalização da conferência de caixa se dá o destino correto para os valores de cada caixa. Por exemplo, conferência do caixa número 1, 2, 3, 4, 5, 6 da loja 1 com R$500 em dinheiro. Na finalização da conferência de caixa, nós podemos informar que 250 serão depositados na conta XYZ do Banco do Brasil e que 250 serão enviados para o cofre ou para a conta tesouraria. Teremos também uma aula de conferência de caixa, que você vai ver toda a conferência e como fazer o destino do dinheiro no final, tá? Mas agora fica com o conceito. Conferência de caixa número 1, 2, 3, 4, 5, 6 da loja 2, com R$100 em dinheiro. Nós podemos informar que a totalidade do valor será enviada para a conta tesouraria. Conta cofre, conta tesouraria, como você tiver ela aí. Outra forma é termos uma conta caixa para cada empresa. Normalmente não é feito dessa forma, pois o caixa acaba sendo uma conta transitória. Então, logo fechado e conferido o caixa, o dinheiro é enviado para a devida conta bancária ou tesouraria. Então, o que eu estou te falando? Normalmente o pessoal tem só uma conta caixa e todos os dinheiros de todas as lojas elas vão para a conta caixa até a conferência de caixa. E na conferência de caixa eles mandam para o destino onde é que é, seja por Banco do Brasil, Sicredi, tal conta que for, ou um dinheiro para a central. E parte pode se segurar ali na tesouraria da loja, por exemplo. Eu posso ter ali uma conta cofre loja tal, conta cofre loja 1, conta cofre loja 2. E ali você destina. Mas se você quiser ter uma conta caixa para a loja 1, uma para a loja 2, uma para a loja 3, também não tem problema, eu vou te mostrar depois como configurar isso, tá? Se optar em trabalhar com uma conta caixa única, basta informar a conta desejada na configuração padrão vendas. Caso prefira trabalhar com uma conta caixa para cada loja, então a gente vai ter que ir lá nas avançadas, que eu vou te mostrar agora. Então olha só, se você trabalha com uma única conta caixa para todas as suas lojas, aqui você vai deixar conta caixa. E fim de papo. Se você quiser cadastrar uma conta caixa para cada loja, então você depois, na outra aula, você vê lá como cadastrar as contas e você vai vir em avançadas.
E aqui nas configurações avançadas, você vai ter todas as suas lojas listadas aqui. E é aqui que você vai dizer qual é a conta para cada uma das lojas. E se você criar uma conta nova e não tiver a configuração aqui, daí ela vai usar a que está aqui. Então, se eu tivesse aqui duas lojas, então suponha que aqui é a loja 1 e aqui embaixo tem uma linha de loja 2. Então aqui eu poderia vir e selecionar caixa loja 1 e aqui embaixo eu poderia selecionar caixa loja 2. E aí estaria entrando assim o dinheiro. Mas no final da conferência você vai ter que dizer para onde é que esse dinheiro está indo. Tá? Ele saiu do caixa e para onde é que ele está indo. Tranquilo? Aqui de baixo. Conta padrão Pix, transferência, depósito e boleto oriundo de vendas. Olha só. Aí na farmácia tem o Pix que você vai passar pelo TEF, e aí isso vai ficar lá na regra do TEF, né, que esse dinheiro vai parar, mas também tem um Pix de uma chave, né, da tua chave aí, ou que talvez você gere no QR Code direto no sistema, e aí o cliente paga isso. E aí a pergunta é, para que conta isso vai? Ah, Eduardo, mas eu tenho 10 contas da farmácia. Ok, você pode ter 10 contas da farmácia, mas muito provavelmente para Pix que o pessoal paga ali no frente de caixa, você deve usar uma única. Deve ser ali o teu CNPJ ou alguma coisa assim. Então aqui, se todos os dinheiros, né, de pagamento de cliente via Pix, transferência, depósito e boleto costumam ir para uma mesma conta, esse boleto não é o boleto gerado pelo financeiro, tá? É lá no recebimento de crediário, você tem uma opçãozinha boleto. É para lá, de onde é que você faz aquilo, se é que você faz, tá? E depois, se precisar, você consegue trocar de que conta que é isso. Mas então aqui Pix. Pix é o mais comum, né? Então, para onde é que esse dinheiro vai? Ah, está configurado como caixa, mas certamente não é para o caixa, porque eu não consigo fazer um Pix para conta caixa. Eu consigo fazer um Pix para o Bradesco ou para o Banrisul. Então aqui teria que vir e configurar. Ah, mas você não tem as suas contas ali cadastradas ainda, né? Tranquilo, a gente já vai ver também na próxima aula como você cadastra as suas contas bancárias. Aqui a outra, a conta padrão para fechamento de convênio, uma venda convênio crediário. Então assim, você vende no convênio, e no final do mês, muito provavelmente, essa empresa ela vai te pagar via boleto ou via transferência. Se você faz o boleto pelo sistema financeiro, essa configuração aqui ela nem importa, porque ela vai gerar o boleto e o boleto sabe onde é que esse dinheiro vem. Mas se você gera o boleto por fora, aí você já pode deixar isso aqui prontinho para o sistema saber que muito provavelmente você vai receber isso na conta A ou na conta B. E depois, quando do recebimento, se necessário, você pode trocar. Então vamos dizer que a gente gera boletos de fechamento de convênio pelo Banco Bradesco, geramos no site do Bradesco, mandamos para os clientes. Eles pagam e aí essa conta já vai ser criada aqui certinha, esperando receber no Bradesco. Mas se porventura você não recebeu no Bradesco, o cliente foi e pagou na loja, lá no recebimento você consegue dizer que recebeu um dinheiro na loja e vai estar movimentando a conta caixa. Tá? Então, é só para o padrão. Como é que ele vai criar por padrão essa conta para esperar este recebimento? E se você quiser, daqui da mesma forma, né, ter contas distintas por loja, você pode vir no avançado em cada uma delas e deixar qual é a conta para cada uma das lojas. Esta parte aqui de credenciadora farmácia popular, hoje ela existe, mas aí nos próximos dias a gente já está entregando uma forma nova de configurar isso, muito mais simplificada, que aí você vai ter aqui em cima uma opçãozinha farmácia popular. Tá? Então, se aí na sua tela não tiver mais isso, vai ter aqui a abazinha farmácia popular, e ali nela tem toda a explicação, vai ter um vídeo também explicando lá. Então aqui eu não vou explicar, mas se você tiver curiosidade e ainda está vendo, aqui nessa explicação ele mostra certinho como que a gente trabalha e entende ali para fazer o controle da farmácia popular. Mas repito, para você muito provavelmente já não vai estar aparecendo e já vai estar aparecendo aqui uma abinha específica no farmácia popular com uma forma mais simples, mais tranquila de fazer a configuração. Depois das contas, nós temos os centros de lucro. E aqui o nome mais comum é centro de custo, né, que a gente costuma falar, mas aqui é centro de lucro mesmo, porque a gente está falando da venda. Depois nos pagamentos a gente vai ter o centro de custo. Então a gente chama na verdade de centro de resultado. Tá? Então deixa eu abrir aqui. Eu tenho centro de custos, que é bem comum essa nomenclatura, né? A gente já escutou isso diversas vezes, mas é bem incomum usar nas pequenas drogarias e farmácias. Tá? Mas no final das contas, um centro de custo, então vou botar no singular, ele acaba sendo um centro de resultados. Ou seja, eu tenho um centro de lucro e um centro de custo. Centro de lucro mais centro de custo, ele acaba se tornando um centro de resultado. Então a gente tem um cadastro único disso, que é um centro de resultado, que você vai usar como centro de lucro ou custo, a depender se a gente está falando de pagar ou de receber. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Tá? O que poderia ter de centro de custos dentro e lucros dentro da farmácia? Eu poderia ter um centro de resultado, né? Centro de resultado é drogaria.
Eu poderia ter um outro centro de resultado, manipulação. Eu poderia ainda ter um terceiro, serviços farmacêuticos. Poderia, tá? Não estou dizendo que você precisa ter, isso depende muito, mas eu poderia ter um centro de custo de drogaria, então todos os meus custos e os meus lucros relacionados à drogaria iriam para cá, da mesma forma para a manipulação, né? Entrada e saída de dinheiro e serviços farmacêuticos. Só que se você for trabalhar com isso, você tem que pensar que tem muito custo que é em comum, por exemplo, a água, a luz, o aluguel, são custos comuns. Aí você vai ter que lançar estas contas e ratear entre os centros de resultado, ou nesse caso de pagamento centro de custo. E quando é entrada, até é mais tranquilo, né? Mas você que sabe se quer ou não quer usar o centro de custo, as primeiras configurações que nós temos, caso você queira, é na venda de mercadoria. Então aqui na venda de mercadoria eu tenho único, eu não cadastrei mais uma, mas eu poderia ter a drogaria. E aqui no centro de lucro para venda de serviço eu poderia ter aqui, por exemplo, o manipulação ou os serviços farmacêuticos, tá? E se eu quiser fazer isso diferente por loja, também poderia trazer isso por loja. Mas você não precisa criar, por exemplo, um centro de custo único para cada uma das lojas. Não faz sentido, porque a gente já consegue gerar os relatórios dos custos por loja, tá? Então, centro de custo, centro de lucro, centro de resultado, se fizer sentido para você, depois eu te mostro como cadastrar numa próxima aula e você vem aqui e configura, por exemplo, drogaria e serviço, ou até mercadoria e serviço, como você achar que é interessante para o seu negócio. O padrão é único, tá? No geral, o pessoal não trabalha com centro de custos, mas pode. E aqui sim, ó, categorias. Agora a gente entra naquelas que a gente viu na última aula lá sobre o DRE nas contas DRE, que no finalzinho tinha essas configurações que são bem importantes para ter um DRE adequado. A primeira delas, ó, categoria padrão para venda de mercadorias. Quando uma venda acontecer lá no frente de caixa, em que categoria financeira ela vai estar entrando? Aqui ela já vem configurado para estar entrando em venda de mercadoria, tá? Então aqui ele até nos diz, ó, define a categoria padrão para lançamento das receitas com vendas de VV, que é o venda à vista lá no Pharma. Então ela vai entrar em venda de mercadoria. E onde é que venda de mercadoria vai entrar no DRE? Onde a gente configurar para ela entrar. Venda de serviço. Aqui eu coloquei como venda de serviço, mas poderia também ser venda de mercadoria, se assim você quisesse. A categoria padrão para devolução de venda do mesmo período. A gente falou sobre isso lá, né, na última aula, mas aqui eu vou te dar um exemplo simples. Ó. Categoria financeira usada para devoluções realizadas no mesmo período de venda. Então a data da venda foi em janeiro de 2000 e a devolução foi em janeiro de 2000. Então isto aqui é uma dedução de receita bruta, mas você que decide onde é que você quer configurar isso, tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu só vir aqui, ó. Voltando para cá, ela está em devoluções, ó, devoluções de vendas. Então ela está aqui, ó, devoluções de vendas de mercadoria, aqui que ela está configurada. E essa é a categoria financeira. Depois essa categoria financeira lá na venda, lá na conta DRE, ela está vinculada como dedução de receita bruta. E esta aqui, ó, devoluções de vendas de outros períodos, né? Então aquilo que a gente falou, ó, aqui está um exemplo, né? A venda aconteceu em janeiro de 2000, mas a devolução foi em fevereiro de 2000. É uma outra competência, um outro período. Já foi apurado imposto sobre janeiro, por exemplo, né? Agora a gente está em fevereiro. Aí isso aqui, ela está configurada como devolução de venda de mercadoria de outros exercícios, e essa de outros exercícios lá na conta DRE, por padrão, está configurada como uma despesa operacional, que é um entendimento mais normal quanto a esse aspecto. Mas caso você não queira, aqui está configurado certinho, e aí lá na conta DRE você muda, né? Eu não quero que de outro exercício seja uma despesa, eu quero que seja também dedução, e você configura isso para cima lá na sua configuração. Categoria padrão, descontos condicionais concedidos, tá? Esses aqui eles que têm uma condição, e aqui tem uma explicação para você. Olha só, a gente também conversamos, né? Todos os descontos concedidos nas vendas no PDV, descontos incondicionais, são lançados automaticamente pelo sistema. Até para ficar mais fácil, tá, gente? Assim, ó, existem descontos incondicionais e condicionais. Os incondicionais é aquele que você já vendeu com o desconto. Então lá no cupom fiscal já apareceu. Então não importa se o cliente pagar ou não pagar, é aquele desconto, é incondicional, aquilo é uma dedução da receita. Por outro lado, aqui nós estamos falando dos condicionais, que é bem comum para você quando você compra mercadoria, né? Você compra mercadoria e tem uma condição lá no boleto de R$10 de desconto, por exemplo, se pagar até tal dia. Aquilo é um desconto condicional. Se pagar até tal dia, então aquilo lá é atingido. E é isso quando você está recebendo isso, tá? Olha aqui comigo, ó. Deixa eu aqui, ó, descontos condicionais, que é onde ela está
cadastrada. Ela é uma despesa financeira quando você está fornecendo, né, você vendendo, né, porque você vai estar abrindo mão de receber parte da receita. Então, isso é uma despesa financeira. O que é esse cenário? Aquele exemplo também da última aula. O Eduardo tem ali uma conta no crediário com você de R$100, mas o Eduardo não está pagando. E você liga para ele e faz uma proposta. Eduardo, vou te dar um desconto aqui de R$50 se você pagar esse negócio. Eu vou lá, pago, recebi R$50 de desconto. Você tinha uma venda de 100, você esperava receber 100, mas teve que dar um desconto de 50. Esse desconto de 50 ele vai vir com uma despesa financeira de desconto condicional. Da mesma forma, quando você compra, você recebe isso, aí é uma receita financeira também de desconto condicional. Aqui do outro lado, categoria padrão de taxa de cartões. Aqui eu vou até abrir aqui para você, só para a gente lembrar desse negócio. Ó. Eu vendi R$10 no cartão. E vamos supor que a taxa ela é de 1%, tá? Então quer dizer que eu vou ter uma taxa aqui de 10 centavos. Ou seja, quando a credenciadora adquirente, a Cielo, a GetNet, a Stone me pagar, ela não vai pagar para você da farmácia R$10, ela vai te pagar R$9,90, que é o valor da venda menos a taxa que ela segura lá. Então, esses 10 centavos aqui é um custo para você, né? E aí aqui a gente configura isso, a gente vai configurar aqui dizendo onde é que a gente vai colocar essa taxa. Tem um detalhe aqui, que existe o cadastro credenciador de cartão, que a gente vai ver numa próxima aula, e lá a gente define por credenciadora a taxa que a gente quiser. Mas se não tiver lá, ele vai pegar essa aqui do sistema, tá? Então aqui vamos te mostrar, ó, eu tenho aqui taxa, cartão. Aqui na taxa cartão, ela está dentro de despesas financeiras, taxa cartão de crédito, débito. Então é aqui o que a gente vai estar lançando, né? Como uma despesa financeira, que de fato ela é. Da mesma forma, tá? Se você for ter uma taxa de PIX ali no que você vai estar recebendo, né? Ou até tarifas bancárias, enfim, que normalmente coloca na mesma categoria. Opa, aqui ó, tarifas. Despesa financeira, tarifas e taxas bancárias. Existem alguns bancos que te cobram para você receber, né, o PIX. Se é o PIX normal, ali no geral não, mas se você faz isso por dentro do sistema e tal, eles costumam cobrar. Então tem que dizer onde é que esse dinheiro está indo. Por padrão, a gente configura isso como tarifa e taxa bancária, mas se você achar melhor criar uma categoria específica para PIX, você pode cadastrar isso lá nas categorias, né, e depois traz para cá. Só lembra de configurar para aparecer na DRE essa que você cadastrar. Taxa outros, também tem a possibilidade de outros ali dentro do frente caixa, né? Então você também diz onde é que isso vai. Teleentrega, aquela mesma situação que a gente falou na última aula, é assim, né? Você tem uma venda de R$100, R$90 é mercadoria, R$10 é taxa, você pode definir onde é que esta taxa ela vai estar entrando, tá? Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Taxa de entrega. Ó. É uma outra receita e entrada, porque não é da venda da mercadoria, né? Não é lá uma receita de vendas. É um serviço à parte. Você pode considerar como uma receita de vendas sem problema nenhum, pode deixar isso configurado assim, ou usa o nosso padrão para a gente ter ali certinho a parte o que está entrando de dinheiro, que é de taxa de entrega, que basicamente você recebe e acaba repassando, né, para o motoboy. Outra categoria padrão aqui é de acréscimos recebidos. Então você tem uma conta aqui, porque na venda a gente pode ter o acréscimo também, né? Olha só, todos os acréscimos concedidos no recebimento do PDV são lançados automaticamente pelo sistema. E isso está tudo certo, mas aqui ó, nessa configuração você define onde serão lançados os acréscimos concedidos diretamente no recebimento do contas a receber. Então aquilo que vem no frente de caixa, tem lá o acréscimo, já vai entrar certinho, como acréscimo. Mas aqui você define o que ia acontecer lá no contas a receber. Então você, por algum motivo, tem lá um acréscimo no contas a receber e você decide onde é que ele vai. Por padrão, eu estou te entregando isso. Aqui em receita financeira, acréscimos recebidos. Mas também você decide, se quiser deixar isso como venda, também não tem problema nenhum, se assim você entender que faz sentido para você. Olha, gente, contas, tem uma aulinha a mais de como cadastrar, sendo de lucro também. Categorias, é isso, porque a gente já viu tudo lá de categorias, né, como cadastra, como edita, como inativa, tudo, e aqui vem as configurações. Aqui é a configuração padrão, se você as aceita, está resolvido. Se você quiser alterar, pode alterar, mas sempre tendo cuidado para que apareça na conta DRE, então vai depender como é que você vai fazer. Juros e multas, tá? Então, os juros recebidos, onde é que eles vão entrar? Então, aqui também nós temos uma categoria padrão configurada para você, que é dentro de receitas financeiras, juros recebidos. E as multas?
Também temos aqui para você configurado isso, tá? Numa categoria específica de multa, que também ela está dentro de receitas financeiras. Tá? Então, receitas financeiras, multas de mora recebida. Se você entender que quer mudar, você pode mudar. Para mim, é mais lógico estar separadinho, porque fica melhor para a gente ver e entender a origem de todo esse dinheiro. Aqui tem uma configuração, caso você queira aplicar juros e multas de mora para desdobramento de cartão. Eduardo, o que é desdobramento de cartão? Vou te explicar aqui, mas depois lá nos contas a receber, que nós vamos ter uma aula, a gente vai entender melhor. Tá? Mas vamos lá assim. Ó. Venda de R$10. Aquela mesma venda de R$10. Tá? Isso aqui vai subir para o financeiro, se tornando uma conta a receber ou recebida. Estamos falando de cartão. Então, o Eduardo pagou um cartão. Então, o Eduardo ele não está devendo nada para a farmácia. Então, aqui no financeiro vai ser gerado. Financeiro será gerado automaticamente pela venda. Tá? Uma conta a receber, só que o status dela vai estar como recebida, porque o Eduardo não deve nada. Tá? Então, essa conta ela é contra o Eduardo. Está paga, o Eduardo pagou, está recebida pela farmácia, o Eduardo não deve nada. Só que isso não movimenta dinheiro, tá? Porque é uma venda que foi paga com cartão. E aí será gerada o que nós chamamos de desdobramento desta aqui, que é o desdobramento de cartão. Então vai ser gerada também uma conta a receber contra a credenciadora / adquirente. Ou seja, contra a Stone, Cielo, GetNet, contra quem for aqui. Esta aqui está a receber, porque eu ainda não recebi da credenciadora de cartão. E aí, essa aqui sim, quando a credenciadora de cartão me pagar, aí sim vai movimentar o dinheiro, que aqui seria aquele exemplo de antes, né? Só que ela não vai me pagar 10. É uma conta de 10, mas que tem 10 centavos de taxa, e eu vou estar recebendo, e essa conta vai ser quitada por R$ 9,90. Quando esse R$ 9,90 entrar na conta bancária, aí sim eu venho aqui, eu digo que recebi isso, e aí o dinheiro entrou. Então, uma conta assim, ela vai ter a geração da conta contra o Eduardo já recebida, ele não deve nada, mas vai ter uma receber contra adquirente que ela vai vir a pagar, e quando ela pagar, daí sim, isso aqui vai movimentar o caixa. Tá? Então, desdobramento de cartão é isso. E aqui a pergunta é, tu quer aplicar juro e multa sobre desdobramento de cartão, ou seja, contra as contas das credenciadoras? O padrão é não. Por quê? Porque normalmente as credenciadoras elas não atrasam o pagamento, eu, mesmo que atrasar, não tenho como cobrar juro dela. Então, a gente tem aqui a configuração para não ficar gerando juros sobre esse tipo de conta a receber. E aqui tem uma tabela de vigência de juros e multas. Isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas é tranquilo. Tá? Olha só. Tem o tipo que eu quero configurar, se é juro ou se é multa. Vai ser juro aqui agora. Tá? Aqui tem a forma de aplicação. O que isso aqui quer dizer? Olha, ela é válida para as contas dentro do período de vigência ou válida para todas as contas anteriores até a data final. Ou assim, eu quero mudar daqui em diante, ou seja, as contas criadas a partir de agora em diante vai valer essa nova tabela de juros, que é o normal, né? Porque normalmente eu tenho uma tabela de juros já vigente e válida e vale para as contas anteriores criadas. E eu tenho outra configuração aqui que eu quero pegar mesmo tudo que está para trás, que está em aberto, eu quero mudar. Eu quero que não vale mais o juro que eu tinha combinado lá. Começa a valer o de agora. O normal é valer daqui para frente, né? Porque tu tem uma negociação com o teu cliente até então que era lá 1% e agora vira 2%, por exemplo. E aqui as regiões você define as lojas que fazem parte. Só que eu posso ter regiões separadas no sistema, a gente vai ver isso mais para frente também, mas aqui na mais eu digo para quais lojas que isso vale. No geral, vai valer para todas. Eu digo a partir de quando, e o a partir de quando é sempre amanhã, tá? Porque eu já tive contas geradas hoje. Então, sempre é a partir de amanhã ou de uma data futura. Eu quero que a nova tabela de juros ela venha a valer a partir do mês que vem. Então, eu posso vir aqui e eu digo que a partir de 1º de agosto, meu juro é outro. E eu sempre tenho que preencher em dia, porque é em dia que tem lá no Pharma. É bom que deixe iguais, né, essas configurações. Então, eu vou botar aqui que é 1%. Absurdo, mas só para fins de didáticos. Né? Botei 1% ao dia, ele já calcula aqui para ti que 1% ao dia em regime de juros compostos, ele vai dar 34,7849% ao mês. Se é isso que você quer, incluir. Desejo de incluir? Desejo. Então, incluído. E aqui ele traz para nós, então, a tabela de vigência. Ó. Então, a vigência é a partir de 1º/8, não teve data final ainda. A taxa de juros vai ser 1% ao dia, dando 34,78% ao mês. E se eu quisesse cadastrar uma multa, é a mesma coisa. Tá? Só que daí eu vou ter aqui o percentual da multa que vai ser aplicada.
Pronto, gente. Essas são as configurações relacionadas a vendas. Então, você precisa dar uma olhada nisso também. Então, na próxima aula eu já vou estar te ensinando como cadastrar conta e como cadastrar centro de lucro. E depois a gente retorna aqui para as configurações para ver de pagamento, caixa, notificações de cobrança. E mais um pouquinho para frente no futuro a gente vai ter aqui um vídeo novo sobre a farmácia popular. Ok? Então, te vejo na próxima aula.